Celebrar, festejar, rememorar, bendizer a Deus, é isso que nós queremos fazer no dia de hoje. 110 anos de caminhada, de história, mas acima de tudo de ação de graças. Acolhemos a cada um que veio celebrar este momento festivo. Acolho de forma especial os nossos sacerdotes. Temos a alegria da presença do Padre Cildo, ao superior da nossa província, e durante 7 anos trabalhou também aqui nesta paróquia, que fez e faz parte também dessa nossa caminhada. Eu gostaria de receber nesse momento os frutos que esta paróquia já produziu. Por isso eu peço ao povo que se sente um instante. Nós queremos receber as 6 paróquias que nasceram desta paróquia, e nós queremos acolhê-las, por isso eu passo então a palavra ao Sebastião. No dia 25 de julho deste ano, segunda-feira próxima passada, a nossa cidade, a cidade de Jaraguá do Sul, comemorou 146 anos de emancipação. Destes 146, 110 anos foram com a presença da paróquia São Sebastião. Então hoje nós queremos fazer memória da história da nossa igreja, trazendo presentes às paróquias filhas da nossa paróquia. Queremos, em primeiro lugar, lembrar que a paróquia São Sebastião tornou-se paróquia em 31 de dezembro de 1912. Seu primeiro pároco foi o padre Pedro Franklin, e o pároco atual, Padre Hélio Feuser. Recebemos a imagem do nosso padroeiro. Nossa paróquia, que foi primeiro construída sobre o morro, como Santa Cecília, e depois foi trazida para cá. Lembro de um depoimento de uma senhora que no momento da construção da paróquia foi primeiro desmontada a igreja antiga e se faziam filas de pessoas para passar os tijolos. E ela dizia: um tijolo dessa paróquia é meu, fui eu que coloquei. É o sentido de pertença de cada um. Saudemos nosso padroeiro. Paróquia São Judas Tadeu se transformou paróquia, antes comunidade da paróquia São Sebastião, no dia 12 de novembro de 2000. O seu primeiro pároco foi padre José Irineu Victor, e o atual pároco é o padre Sérgio da Silva. Queremos acolher também a paróquia São Judas. Em 27 de novembro de 2003, foi emancipada a paróquia, a comunidade Nossa Senhora das Graças, da Barra do Rio Cerro. Naquele momento, o primeiro pároco foi o padre Renato José Hor, e o padre atual é o padre Sérgio José Henkmeier. Por motivos que nós desconhecemos, e o pessoal não chegou com a imagem da padroeira, mas mesmo assim, acolhemos a paróquia
Nossa Senhora das Graças em nosso coração e nas nossas orações, com uma salva de palmas. Paróquia São Francisco de Assis, fundada em 29 de janeiro de 2005. O primeiro pároco foi o padre Felice Girelli. E o pároco atual é o padre José Fausto. E além de filhas, a paróquia São Sebastião tem uma neta, que é a paróquia Nossa Senhora de Aparecida, que no dia 29 de janeiro de 2005, junto com a paróquia São Francisco, passou a ser filha daquela paróquia, mas foi criada na nossa paróquia São Sebastião em 1962. E no dia 13 de outubro de 2013, tornou-se a nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida, com o seu primeiro pároco, o padre Felice Girelli, e o pároco atual, padre Vanderlei Francisco Kreich. E a filha mais nova, paróquia São Cristóvão, foi emancipada e fundada como paróquia no dia 14 de dezembro de 2014. O seu primeiro pároco foi o padre Everton James Clapuch. O seu pároco atual é o padre Alfredo Antônio Traz Júnior. Além dessas paróquias, nós temos também São Vendelino, que no início foi comunidade, depois passou para Guaramirim, a paróquia de Nereu Ramos, que foi para Corupá também, e depois se tornaram paróquias num determinado momento. Além da presença como comunidades católicas, a paróquia São Sebastião, como corpo formado pelos padres e pelos paroquianos, participou ativamente de muitas outras atividades na cidade. Participou da construção do Hospital São José, com a inauguração dia 19 de abril de 1959, do Colégio São Luís, com o início da construção já em 1914, do Colégio Divina Providência, que em 1919 recebeu as irmãs da congregação da Divina Providência. Em 1973, surgiu a primeira entidade de ensino superior de Jaraguá do Sul, a FERJ, Fundação Educacional Regional Jaraguaense, instituição idealizada pelo nosso padre Elemar Scheid. E por que não? No dia 1º de maio de 1966, foi a fundação da Gremiação Esportiva Juventus, o Grêmio Juventus, com a participação dos padres Elemar Scheid, Odilo Herhard e Adolfo Hilse. Essas são algumas das heranças da nossa paróquia, mas talvez a grande herança esteja aqui conosco. A fé, o amor, a caridade, a formação do nosso povo. Também hoje nós temos aqui os nossos primeiros liturgistas, e também os mais novos. Também hoje queremos lembrar alguém que nos deixou esse ano,
a nossa querida Ana Moretti, que tantas vezes e tanto trabalhou por nós. Uma paróquia que sempre esteve em sintonia, né? Essa é a nossa história. Somos todos essa história. Nós somos a paróquia São Sebastião. Bem-vindo à sua casa. Celebramos com alegria. Reverendíssimos padres, diácono, povo de Deus, aqueles que vêm celebrar junto conosco. Jesus nos deixou um grande legado. Ide por todo o mundo e tornai discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a grande missão deixada por Jesus quando subiu junto a Deus Pai. Quando nós temos consciência desta missão, e quando a gente de fato olha para trás a caminhada da nossa igreja de mais de 2000 anos, e quando a gente olha para a nossa paróquia, que tem apenas 110 anos de caminhada, a gente de fato começa a perceber o quanto que este legado de Jesus fez pela nossa cidade. Hoje a palavra de Deus com certeza é muito oportuna para refletirmos neste momento que estamos vivendo. Quantas coisas nós poderíamos falar? Essa semana, a gente teve retiro, a gente não teve tanto tempo, para preparar, mas eu trouxe aqui e quero deixar diante do altar do Senhor esta história escrita quando a paróquia completou 100 anos. Veja que não é um livro tão pequeno assim. Se nós acrescentássemos mais 10 anos, as páginas iam aumentar. E com certeza, nesse livro, melhor dizendo, contém apenas uma parte da história. Quantas outras coisas aconteceram que não estão escritos nesse livro? Como a própria palavra de Deus diz, quantas outras coisas aconteceram, mas essas estão escritas para que vocês creiam. Aqui está escrito para que a gente não perca a memória, não perca de fato a grande herança deixada pelos nossos antepassados. Semana passada nós lembrávamos os 146 anos do nosso município. E lá nós lembrávamos algo que hoje nós queremos de fato confirmar. A grande herança de fé deixada pelos nossos antepassados. Os nossos padres, mas também os nossos antepassados, junto com a esperança de dias melhores, trouxeram algo fundamental para o ser humano, a sua fé. Hoje, a palavra de Deus nos faz refletir sobre a herança, os bens, sobre o acúmulo de bens que muitas vezes nós nos preocupamos tanto. E o Evangelho termina dizendo algo muito importante, que nós devemos ser ricos diante de Deus. O que é ser rico diante de Deus? Ser rico diante dos homens nós sabemos muito bem. Mas o que é ser rico diante de Deus? Qual a grande riqueza que Deus quer que a gente não somente acumule, mas que a gente leve adiante? Quando a gente olha a história, eu não consegui ler todo o livro, mas alguma coisa, para que a gente realmente possa trazer à memória o que fez com que este povo trouxesse algo tão fundamental. Uma das coisas, claro, quem mora aqui, mas quem vem de fora, percebe que Jaraguá do Sul tem uma essência diferente. O que é essência diferente? Por que o nosso povo é um povo tão solidário? Por que o nosso povo é um povo tão generoso? Por que o nosso povo é um povo que se preocupa com o bem comum? Por que as pessoas não somente
os empresários, todas as outras pessoas, por que nós temos esta essência do nosso coração, de sempre olhar pelo outro, de sempre olhar pelo bem comum? Por que hoje a nossa cidade é considerada uma cidade não somente modelo nisso ou naquilo, mas eu diria, tudo isso nós recebemos de herança. Foram os nossos antepassados que nos ensinaram. Faço uma pergunta muito objetiva. Hoje você está presente aqui por quê? Se teus pais não tivessem ensinado e deixado esse legado, nós estaríamos aqui hoje? Muito provavelmente que não. Aí, nós temos um outro questionamento muito importante que nós devemos nos fazer. Quando a paróquia vai completar 150 anos, talvez alguns ainda estejam presentes aqui, outros talvez não mais. Será que essas pessoas vão falar a mesma coisa? Qual que é a grande preocupação que a gente deve ter? Qual que é a grande herança que nós podemos deixar? Nós estamos preocupados em continuar essa herança? O que vocês estão ensinando para os filhos? O que vocês estão ensinando para os netos? Vocês estão conseguindo impregnar esse mesmo espírito deixado pelos nossos avós, pelos nossos pais? Que herança que nós estamos deixando? Qual que é a grande preocupação que nós temos? O livro de Eclesiastes hoje diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E principalmente, os bens são passageiros. Mas aquilo que está marcado no nosso coração, ninguém tira. Aquilo que fica gravado dentro do nosso coração, aquilo que nós fomos ensinados, tem coisa que está gravada no nosso coração que até hoje a gente lembra. Palavra do vô, palavra do pai, exemplo de um padre, fala de outro. Por isso que a gente muitas vezes fala. Dentro da nossa caminhada de fé, quem são as pessoas mais lembradas? Tem pessoas que até hoje a gente lembra. Tem padres que até hoje vocês lembram. Alguns falecidos, outros ainda estão presentes. Mas por que marcaram a nossa vida? Por que algumas pessoas passaram e não deixaram a sua marca e outros deixaram a sua marca? Uma das coisas que a gente sempre lembra, mas infelizmente a gente lembra e esquece muito rápido. A gente sempre lembra, principalmente em alguns momentos da nossa vida, dizendo: dessa vida não se leva. E a gente acredita nisso? Eu acho que às vezes não. Porque o nosso proceder não é desse jeito, dessa forma. Nós achamos que levamos tudo, mas nós levamos e vamos apresentar diante de Deus aquilo que nós fizemos. Nós precisamos ser ricos diante e não diante dos homens. Mas infelizmente hoje a nossa preocupação é ser visto diante dos homens. Por isso, Jesus, ao contar essa parábola, ele diz: se você apenas acumulou os bens materiais, Jesus chama de... Não prestar atenção no Evangelho? De louco. De louco. E o Evangelho, ele inicia alguém querendo que Jesus interfira sobre a herança. O que Jesus responde? Que isso não compete a ele. A única herança que ele quer, de fato, nos dar é a herança da vida eterna. E muitas vezes nós queremos que os outros resolvam os nossos problemas. Eu sempre digo, quem não causa problema para os outros já é uma grande coisa. Por que hoje nós temos essa dificuldade de convivência com tanta tecnologia que nós temos? Parece que cada vez mais está difícil conviver, porque a gente terceiriza os nossos problemas. A gente causa o problema e a gente quer que os outros resolvam.
né? Hoje, qualquer coisa que acontece, o que a gente diz? Se você não fizer isso, eu te processo. Quer dizer, quem vai resolver o teu problema são os outros, não é você mesmo. E com isso nós estamos causando cada vez mais problema na nossa vida e na vida dos outros. Em vez de nós simplificarmos a vida, nós estamos complicando-a cada vez mais. E talvez este é e foi e sempre será o grande segredo dos nossos antepassados, a simplicidade. A forma simples de resolver as coisas, o diálogo, a convivência, de estar com. Isto fez com que a gente de fato pudesse ter aquilo que nós temos hoje, que nossos antepassados, né? Eu estava lendo sobre o livro um pouco sobre a construção dessa igreja, assim, a visão fantástica que os nossos padres tiveram, principalmente o Padre Donato. Quando a gente olha para a nossa igreja hoje, a gente pergunta, será que nós seremos capazes de construir um templo desse? Mas mais do que isso, mas a nossa missão não é apenas continuar a preservar este templo, mas principalmente de preservar as raízes, de preservar a herança que nos foi deixado, o legado que nos foi deixado. Talvez nós tivéssemos assunto para ficar mais de 1 hora. Eu não sei se a igreja continuaria cheia, né? Se o padre falasse 1 hora, talvez daqui a pouco eu estava sozinho falando aqui, né? Mas nós tínhamos assunto para falar mais de 1 hora, e pouco ainda, diante de tantas coisas, né? Algumas coisas foram lembradas no começo. Praticamente tudo que nós temos aqui tem a raiz na fé. Tem a raiz dos nossos antepassados, tem a raiz dos padres, tem a raiz dos religiosos, tem a raiz dos nossos antepassados, a grande força, a grande fé que eles nos deixaram. E a grande pergunta é, como nós vamos continuar isso? Como nós estamos continuando isso? O que nós estamos fazendo vai continuar fazendo com que a nossa cidade, a nossa paróquia, possa dizer da grande herança deixada? O que nós estamos fazendo para continuar essa herança? Eles cumpriram a sua missão. E nós? Estamos cumprindo com essa missão? Que de fato hoje seja um dia festivo, seja um dia para louvar, seja um dia para bendizer, seja um dia para rememorar. Eu convido que vocês depois, ali atrás tem uma salinha meio escondida, ali está todos os parcos que já passaram por esta paróquia, né? Dá uma olhadinha lá depois, olhar um pouco da nossa história, relembrar. Infelizmente hoje a gente tem a memória muito curta, a gente esquece muito rapidamente as coisas. Mas esses dias como hoje, são de fato dias para a gente olhar para trás. Se a gente não olha para trás, a gente não tem como caminhar para frente. Então que a gente possa sempre ter essa consciência e lembrar, dizer, qual a grande herança nos deixada? O que os nossos antepassados, qual a preocupação dos primeiros padres que vieram aqui? Em construir colégio, em construir a igreja, em construir o hospital e assim por diante. Tantas coisas que de fato nos deixaram este legado. Mas que a gente possa realmente ter a consciência que nós precisamos continuar, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. A essência de um povo é a sua fé. E que de fato a gente possa continuar tendo a certeza de que nós precisamos fazer com que essa herança seja continuada. E que a gente seja rico diante de Deus e não apenas diante dos homens. Creio em Deus Pai, né? Como a gente fala, foi o seu primeiro amor, né? Então eu passo a palavra a Ele para que Ele possa também dirigir-nos algumas palavras nesse dia festivo. Muito bem. Bom dia. Muito bem. Padre Hélio, aos padres, aqui ao diácono presente, ao fráter também. Quero agora falar como provincial, né? Primeira parte como provincial. Então, como provincial, né, quero agradecer a Deus
esses 110 anos da paróquia e agradecer ao povo de Jaraguá do Sul por acolher a nossa congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Somos tantos padres que passaram por aqui, todos eles deixaram sua marca, mas principalmente ao carisma deoniano, ao carisma da congregação dos Padres do Coração de Jesus. Então, ao ver os padres aqui, ao fráter aqui, eu sempre recordo de tantos que estiveram aí, nesta realidade pastoral. Então, como provincial, eu agradeço porque o povo de Jaraguá sempre acolheu muito bem os padres e sempre tem no coração a presença desse, daquele. E quando você conta a história dos padres que passaram por aqui, todos eles são lembrados, não só os párocos, mas os vigários também, né? Então, por isso, como provincial, só tenho que agradecer em nome de toda a congregação dos Padres do Coração de Jesus, pela comunidade de Jaraguá do Sul, pelo carinho, pelo amor à congregação. Agora, deixo a parte do provincial. Agora vem a parte do Padre Cildo, né? Então, vamos lá. Agora, quando nós aqui estávamos com o pároco e os meus vigários, passaram tantos vigários comigo, nós celebrávamos 90 anos da paróquia. 90 anos. Eu me recordo que essa imagem, por exemplo, percorreu aí a cidade. Nós fomos fazer a festa dos 90 anos lá no parque de eventos lá da Schützenfest, né? Quem estava na festa dos 90 anos, levanta a mão. Tá aí, tem memória, tem memória. Fizemos uma bela de uma festa, foi ótimo. E preparamos o centenário. Ali era o momento de nós preparar o centenário. Tinha um pavilhão lá onde que os idosos, acho que se encontra até hoje, né? Faz os encontros dos idosos. Lá nós fizemos toda a memória com fotos, né, e tudo mais. Resgatamos a história da nossa paróquia, convidamos as comunidades, naquela época fomos em todos os lugares para que eles pudessem participar desta festa. 10 anos depois, aqui estava o Padre Donizete, saudoso Padre Donizete, para celebrar o centenário, né? O livro foi uma das ideias que foram colocadas em prática, mas tantas coisas foram feitas nesse centenário. Muitos recordam ainda do movimento que a paróquia fez para celebrar 100 anos de paróquia. E hoje, 110. É o Padre Hélio, juntamente com os padres aqui, lembrando deste tempo. Eu só tenho que agradecer a Deus por eu ter passado aqui. E graças a Deus que só estou eu aqui, né? Porque tu imagina se viesse o João Heidemann aqui, né? A missa ia prolongar muito mais, né? Viesse o Padre Felipe aqui, né? Viesse aqui o Padre Lemar Chaves, estivesse aqui vivo, né? Quanta história que esses padres... Coitado do Padre Hélio, né? Ele teria que ficar ali, né? Porque todos que passaram aqui sempre têm no coração a comunidade de Jaraguá, né? Não só os párocos, mas os vigários paroquiais também. E eu tenho uma gratidão muito grande, porque aqui, como o padre falou, foi o meu primeiro amor, né? Era o padre jovenzinho, né? Jovenzinho, que chegava aqui, meio perdido ainda, né? Não sabendo nem o padroeiro certo da paróquia, estava tudo perdido. Mas a gente se encontrou e ficou nos párocos e tantas coisas foram realizadas naquele período. Então eu só tenho que agradecer a cada um de vocês. Os que estão agora de cabelo branco, que antes era, né? O tempo passa, né? Fazer o quê, né? Eu também não era assim, careca, assim, né? O tempo passa. Mas vocês fizeram essa história. Eu agradeço que vocês estiveram comigo em muitos momentos dessa história e também com os outros padres. E hoje estão aqui com o Padre Hélio e os padres que estão trabalhando com vocês. Então, continue firmes. A vocês que trouxeram o santo, o padroeiro das suas paróquias, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Muitos aqui, a gente esteve presente quando se tornaram paróquias. Quem sabe nós temos a tentação de dizer assim, vamos pegar isso tudo aqui, vamos voltar e ser uma paróquia só, né? Quem sabe, né? Não. Não. Hoje o tempo é de ir para
avançar para as águas mais profundas. Então, que vocês avancem, que as vossas paróquias tenham força, que esta paróquia, a mãe, né, vamos dizer ali como nós falamos, né, continue sendo esta mãe, mas que vocês, cada paróquia, sintam-se enviados para uma missão pelo Cristo. E que vocês continuem fazendo essa história linda e bonita nas suas paróquias. E para encerrar, a gratidão a quem está na frente das pastorais, mas a gratidão àqueles que não estão mais conosco. Eu sempre falava aqui, lembrando sempre, hoje nós estamos sentados nesse banco, mas lembre que outros sentaram e construíram a nossa história e que já estão na eternidade. Por isso, para encerrar minhas palavras, é a palavra de gratidão pela história. O Padre Hélio falou muito bem. Então agora, quem sabe eu poderia pedir para vocês um minuto de silêncio, né? Uma coisa meio... Não, acho que hoje é festa. Então hoje nós vamos ficar de pé. E gratidão pelos nossos antepassados, pelas lideranças de nossa paróquia, que passaram por essa história de fé. Como gratidão, nós queremos saudar com uma grande salva de palmas. A única coisa que nós devemos e queremos pedir nesse momento é que Deus nos abençoe, porque a história continua. E somente com a bênção de Deus, com a sua graça, que nós vamos continuar escrevendo essa história. Para aqueles que quiserem, nós vamos nos confraternizar depois, mas eu peço então para os padres e diáconos juntos darmos a bênção para louvar e bendizer a Deus esses 110 anos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Seja derramado sobre cada um de nós pela intercessão de São Sebastião e todos os santos aqui presentes, a bênção, a graça de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cheios de alegria e gratidão pelos 110 anos da nossa paróquia. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.